quais as vantagens de se recuperar uma pastagem degradada? Na capacitação tecnológica da integração lavoura, pecuária, floresta, você vai ver que esse trabalho é bom para a propriedade, seu bolso e para o planeta. Olá, pessoal. A nossa aula é sobre o Plano e Programa ABC, Agricultura de Baixa Emissão de Carbono, para a recuperação de pastagens degradadas e integração lavoura, pecuária, floresta, ILPF. Assim, eu tenho com as recuperação de pastagens degradadas, aumento de produção de forragens, aumento de produção de silagem e feno, eu tenho melhor fertilidade do solo, maior capacidade de suporte, é possível ampliar, inclusive, o rebanho brasileiro com pastagens recuperadas. Eu tenho pastagens mais produtivas, com melhor qualidade, um produto final, carne e leite de maior qualidade. Eu tenho mais alimento na seca, eu tenho mais produção de carne e de leite, uma produção pecuária maior. Então eu tenho sustentabilidade ambiental, porque eu sequestro carbono, eu tenho sustentabilidade econômica, porque eu produzo mais e tenho mais renda, advindo desse cenário mais sustentável. Eu tenho também socialmente mais adequado, porque eu vou gerar mais qualidade de vida ao produtor e seus colaboradores. Da igual forma, eu tenho a vinculação dessa estratégia do Plano e Programa ABC ao fomento da integração lavoura-pecuária-floresta. A integração lavoura-pecuária-floresta é uma estratégia que promove todas as possibilidades de combinação de uso integrado de atividade agrícola, de produção de grãos principalmente, mas outras produções também de fibras, etc., com a atividade pecuária, com a atividade florestal na mesma área de cultivo, na forma de consórcios, rotação ou sucessão. Então, por meio da rotação, consórcio e sucessão, eu posso fazer as combinações de atividade agrícola, pecuária e florestal na mesma área. Isso é o que chama-se de integração lavoura, pecuária, floresta, ILPF. Ela pode ser feita de várias formas, vários arranjos, várias combinações. Esses são os 4 principais sistemas. O sistema que não tem floresta é chamado de integração lavoura-pecuária, o agropastoril, e os outros 3 sistemas têm florestas. Eu tenho a integração lavoura-pecuária-floresta, agro-silvopastoril, a integração pecuária-floresta, silvopastoril e a integração lavoura-floresta, silvio-agrícola. Bom, aqui nós temos algumas imagens, alguns sistemas representando essas modalidades de integração lavoura-pecuária-floresta, ILPF. Então nós temos várias possibilidades. Como eu disse, algumas modalidades ou sistemas não têm o componente florestal, principalmente a integração lavoura-pecuária, o sistema agropastoril, e outras modalidades combinando lavoura com floresta, animais com floresta ou animais de lavoura com florestas ao longo do tempo. Então nós temos vários tipos de combinações, várias espécies, vários sistemas, uma grande possibilidade de se ter sistemas integrados e que já vêm sendo adotados no Brasil. Como eu disse, a meta no Plano ABC é aumentar em 4 milhões de hectares essas modalidades no Brasil e também é um sistema que traz maiores possibilidades de sustentabilidade. Aqui um outro modelo, o sistema de implantação de sistema agro-silvopastoril, de integração lavoura-pecuária-floresta, com o eucalipto, nas fases iniciais, por exemplo, mais destinado à pecuária, a produção de silagem, em seguida a formação do pasto em consórcio com o milho para silagem, formação do pasto no 3º ano, 4º ano em diante, a pecuária combinada com florestas. Então o sistema agro-silvopastoril, porque você tem lavoura, pecuária e floresta divididos ao longo do tempo na combinação de consórcios e uso combinado e integrado ao longo do tempo. É um outro modelo representando a ILPF. Aqui uma outra imagem, lá em Minas Gerais, do sistema silvopastoril com pecuária de corte e também florestas, em qualquer tipo de produtor, com qualquer escala, na maioria dos tipos de solos, declivosos ou não, é uma possibilidade esse tipo de sistema. Aqui mais uma imagem representando a pecuária de corte com pastagens e florestas de eucalipto, lá em Minas Gerais. Aqui no sul do Brasil, pecuária de leite com eucalipto. Um dos grandes benefícios quando você tem o componente florestal no sistema integrado para a produção pecuária é exatamente o bem-estar animal, conforto térmico, como nós falamos mais cedo. A produção animal é muito afetada pelo excesso de temperatura, a sombra das árvores, desde que não afetando a produção da forrageira nas entrelinhas das florestas, elas promovem a sombra necessária para que os animais ruminem com menos estresse, que tenham a capacidade de transformar aquele produto alimentar em carne e leite de maneira mais adequada. Isso é observado em vários fenômenos fisiológicos na manutenção dos animais. Existem efeitos importantes da sombra de árvores também, em sistemas combinados com florestas, sobre a fertilidade,
também efeitos sobre recém-nascidos. Existem vários estudos que mostram diversos efeitos benéficos da sombra de árvores e sistemas integrados sobre a pecuária, sobre a produção animal. E também, de uma forma sucinta, existem vários estudos há muitos anos provando que, mesmo não tendo árvores, os sistemas que têm pastagens, eles aumentam com grande intensidade, com muita rapidez o carbono orgânico do solo. Por exemplo, ali a linha verde mostrando que quando entra uma pastagem após o uso de lavouras, você tem um aumento da matéria orgânica do solo. E depois, quando você volta a utilizar, a praticar a agricultura, esse teor de carbono cai novamente. Então, a presença das pastagens, elas per si, como a gente mostrou também na parte de recuperação de pastagens degradadas, elas aumentam muito o carbono do solo, aumenta muito o potencial de sequestro de carbono. Aqui essa dinâmica mostra várias sequências de emissão de carbono em vermelho e remoção ou fixação de carbono em azul, em função do manejo que você pretende. Quando você passa da vegetação nativa para a pastagem, se isso for inadequado, você tem emissão de carbono. Se isso for de forma melhorada, você tem remoção. Assim vale para a agricultura. Quando adota-se a integração lavoura-pecuária, você tem a grande possibilidade de fixação de carbono. Ali chegando, o número está mostrando ali, em torno de 1 tonelada de carbono por hectare por ano, quando você adota a integração lavoura-pecuária. E quando você adota a integração lavoura-pecuária-floresta, esse potencial aumenta mais ainda. Ou seja, são sistemas com grande potencial de sequestro e remoção de carbono da atmosfera, fixando tanto na biomassa, por exemplo, das espécies florestais, como no solo, representado ali por essa dinâmica desenvolvida por Carvalho. Essa área aqui mostra um outro exemplo que a gente tem para mostrar essa importância dos sistemas integrados para estoque de carbono. É um trabalho conduzido lá na Embrapa Cerrados, em Brasília, nesse experimento aqui, que foi implantado em 1990, então um experimento de longa duração, em que mostra ali os teores de carbono em 2002 e 2011 crescendo permanentemente quando você adota sistemas de lavoura em plantio direto ou lavoura-pastagem. Então, na verdade, você tem essas combinações de lavouras com pastagens, os melhores sistemas para você ter números favoráveis ou os melhores estoques de carbono no solo, como a gente vem tentando demonstrar aqui. Portanto, são sistemas sustentáveis porque evitam emissões e aumentam o estoque de carbono no solo. Isso também vale para o plantio direto. Vários estudos mostram o grande potencial do plantio direto para sequestro de carbono no solo. Quando o plantio direto é feito com integração lavoura-pecuária, é mais benéfico ainda. Isso mostra os números com grande potencial, entre 400 quilos a 600 quilos de carbono por hectare por ano, com potencial de estoque de carbono. Outros estudos mostram aí a integração lavoura-pecuária combinada com o plantio direto, com a possibilidade de 800 quilos a 2,8 toneladas de carbono por hectare por ano, com potencial de sequestro de carbono. Então, ou seja, são vários os estudos que comprovam que essas tecnologias de recuperação de pastagens degradadas, integração lavoura-pecuária e integração lavoura-pecuária-floresta são estratégias, sim, de mitigação de emissão de gases de efeito de estufa, porque promovem uma importante contribuição no estoque de carbono no solo. Outro trabalho desenvolvido pelo colega Eduardo Assad mostra esses números. Veja que integração lavoura e lavoura-pecuária e pastagens convencional, mas são pastagens recuperadas, tem um grande potencial de estoque de carbono. Os números ali marcados na marcação em vermelho mostram esse potencial comparado com outros tipos de sistemas. Vários trabalhos mostram, portanto, essa potencialidade dessas tecnologias contribuírem para a redução de emissão de gases de efeito de estufa, mas, como eu disse, também, promovendo o aumento do estoque de carbono, promovem a sustentabilidade do sistema, porque o carbono promove a melhoria da qualidade do solo, e isso é normalmente correlacionado ao aumento de produtividades. Existem várias estratégias também da mitigação da emissão de metano pelos ruminantes dos animais da pecuária. Você pode utilizar aditivos, você pode ter um manejo de pastagens, de melhoramento genético dos animais, mas principalmente a adoção de integração lavoura-pecuária, lavoura-pecuária-floresta é tida como uma das principais estratégias para a redução da emissão de metano durante a ruminação dos animais bovinos, principalmente. Então, de novo, a integração lavoura-pecuária aparecendo não só com as emissões de CO2, mas também de CH4 e metano, como uma grande estratégia de redução. Aqui um outro estudo mostrando que, provando esse potencial, aqui as emissões de metano em grama por quilograma de ganho de peso vivo, mostrando ali, ó, quando você tem eucalipto a 22 metros, você tem a menor emissão de metano,
comparado com sistemas a pleno sol e sistema de 6 anos de uso de pastagem, ou seja, pastagens já em início de degradação. Então, na verdade, é um estudo também desenvolvido lá na Embrapa Cerrados que prova que quando você tem sistemas integrados de renovação de pastagens, integração lavoura-pecuária e lavoura-pecuária-floresta, reduz a emissão de metano. Nesse caso aqui, quando relaciona-se ao ganho de peso vivo e ganho de peso vivo por hectare no sistema de produção. Aqui um trabalho realizado aqui em Campo Grande, na Embrapa Gado de Corte. O colega Roberto Giola desenvolveu esse trabalho em que comprova e correlaciona que você mesmo tendo diferentes densidades de árvores, você tem o potencial de ter uma mitigação advinda da presença do eucalipto nas áreas de integração com as emissões advindas do rebanho, ou seja, das emissões da pecuária. Então, na verdade, existe um potencial de neutralização das emissões. Quanto mais árvores você tem, você pode ter a neutralização das emissões nesse sistema de integração, que naquela época, aos 16 meses, o crescimento do eucalipto promovia a neutralização de 3 unidades animal por hectare, ou seja, as emissões de metano de 3 unidades animais eram neutralizadas pelo que as árvores estavam sequestrando de carbono. E com uma densidade menor, ainda assim, havia a possibilidade de neutralizar ou potencializar a compensação de 1,8 unidades animais por hectare com os eucaliptos em sistema de integração lavoura-pecuária aos 16 meses. Ou seja, mostrando novamente que existe muito potencial de sequestro e remoções de carbono nos sistemas integrados que podem, inclusive, compensar emissões da pecuária, que, na verdade, promove um balanço positivo. Você tem o CO2 sendo fixado pela passagem recuperada, você tem a emissão, durante a fermentação etérica, a emissão de metano pelo gado, você tem o sequestro também de carbono na biomassa florestal, e com isso você tem um pouco de equilíbrio, você tem uma compensação, você tem um sistema mais sustentável, um sistema com balanço positivo de carbono, de emissão de carbono. Então, na verdade, o que nós quisemos mostrar nessa aula é que, hoje, o Brasil está atento a esse tema de mudanças do clima, é um problema sério, que vem sendo enfrentado de diversas formas e que afeta diversos setores da economia. O Brasil desenvolveu, portanto, no resumo da nossa apresentação, desenvolveu uma política que foi apresentada durante a COP15, a reunião do clima em 2009, isso se transformou em Política Nacional de Mudança do Clima, em leis e decretos. Nós temos vários planos setoriais de mitigação e adaptação às mudanças do clima, dentre eles o plano setorial da agricultura, chamado Plano ABC, e dentro do Plano ABC, todo esse cenário é conduzido e controlado pela Casa Civil, ministérios e também pelo Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas. Dentro do Plano ABC, nós temos 6 tecnologias que foram elencadas como tecnologias de mitigação de emissão de gases de efeito de estufa, dentre elas recuperação de pastagens degradadas e integração lavoura-pecuária-floresta, que foram destacadas aqui como estratégias de mitigação, principalmente na agropecuária. O Plano ABC é apoiado pela linha de crédito, que é chamado Programa ABC, uma linha de crédito do Ministério da Agricultura. Todo esse cenário tem o apoio da Embrapa e tem apoio das universidades, das instituições de IATER, das instituições cooperativas, dos institutos estaduais de agropecuária, todos esses atores contribuindo para que essa política seja consolidada e que o Brasil realmente tenha, de fato, uma agricultura sustentável de baixa emissão de carbono e que isso se transforme em vantagem ao produtor e ao país. Então, de uma forma geral, nós temos que o Brasil reconhece esse problema e combate esse problema com políticas públicas, com recursos públicos, tenta promover isso, no caso da agricultura, por meio de 2 políticas importantes, que é o Plano ABC e o Programa ABC, que é a linha de crédito. No caso aqui da produção pecuária, nós destacamos o papel importante da recuperação de pastagens degradadas e da ILPF como sistemas de produção sustentáveis. Isso intensifica a produção, otimiza o uso de recursos, aumenta a eficiência, aumenta a resiliência, aumenta a renda e prejudica cada vez menos o meio ambiente, no caso de um problema sério de emissão de gases de efeito de estufa, diminuindo a probabilidade do nosso setor agropecuário contribuir para o problema sério, que é o problema do aquecimento global no mundo. Então nós vimos nessa aula que existe um problema sério ambiental, que é o efeito estufa, o aquecimento global e as mudanças do clima. Vimos que existem estratégias de mitigação e adaptação a esse problema. Isso é feito de diversas formas. No caso da agricultura, existem várias tecnologias que conseguem sequestrar mais carbono e emitir menos carbono, contribuindo assim menos para esse problema ambiental sério. E dessa forma também vimos que existem políticas públicas que ajudam ao produtor rural a adotar essas tecnologias como o Plano ABC e o Programa ABC. Então era esse o tema da nossa aula. Obrigado e até a próxima.